Na minha opinião, os jogadores iniciantes que nunca fizeram aula de tênis, eles devem começar com algumas aulas individuais com o professor. Não muitas aulas, mas pelo menos umas 3 ou 4 aulas para ele aprender a parte técnica básica do jogo de tênis. Pelo menos que já consiga devolver um pouquinho a bola de forehand, de backhand, já tem uma noção básica ali de como sacar. Com isso ele já vai conseguir jogar um pouquinho, jogar alguns pontos. E se ele começar diretamente na aula em grupo, o professor muitas vezes não vai ter tempo ali para orientar tão bem esse jogador. Então, às vezes o parceiro dele já é um pouco mais avançado, já passou por aquelas aulas, aquelas lições, já tem uma noção básica um pouco melhor de como jogar o jogo e então o professor ele não vai ficar o tempo inteiro na parte técnica ali só corrigindo o jogador ou só ensinando o jogador iniciante. Então, ele vai fazer isso um pouquinho e já vai partir para uma situação um pouco mais provavelmente aberta, onde o jogador iniciante que está começando muitas vezes vai ficar um pouco perdido ali. Então eu aconselho que os jogadores eles comecem com algumas aulas individuais, não muitas, e daí a partir daí sim eles comecem a integrar as aulas em grupo. E o que é melhor, as aulas individuais ou as aulas em grupo? Na verdade, pelo menos na minha visão, é a gente conseguir integrar os dois. As aulas individuais têm as suas vantagens e as aulas em grupo também têm suas vantagens. Então, se a gente conseguir integrar os dois, fazer, por exemplo, uma aula individual por semana e mais uma ou duas aulas em grupo, esse seria o melhor dos mundos, porque na aula individual a gente corrige um pouquinho mais a parte técnica, consegue ir trabalhando os nossos apoios, trabalhando a nossa preparação, a nossa terminação, nossos pontos de contato, e daí sim a gente colocar isso um pouco mais em prática nas aulas em grupo. Então o ideal é sempre que o atleta ele consiga fazer alguns treinos específicos, mais individuais, mas também treine em grupos ali com atletas mais ou menos do nível dele. Pode ser um pouquinho mais forte, pode ser um pouquinho mais fraco, mas que pelo menos consiga dar jogo com ele, não seja uma diferença de nível tão grande. Isso até mesmo no tênis de competição. Tênis de competição a gente treina normalmente em grupo, mas eventualmente a gente separa os jogadores e faz correções individuais para eles. Então alguns exercícios a gente pega um cestinho de bola e vai trabalhar uma parte específica do jogo deles, seja do forehand, do backhand, do saque, do voleio, ou alguma movimentação, e depois a gente já volta para o treino em grupo novamente para que ele consiga praticar e colocar isso em prática, né, com a bola mais viva, né, com a bola real, com jogadores do mesmo nível que ele. Bater bola com o professor sempre é muito fácil, a bola vem muito redonda para a gente. Então, é importante isso? Sim, faz parte do processo. Mas se a gente ficar só preso a isso, a gente acaba não desenvolvendo tão bem o nosso nível de jogo. Um erro muito comum dos jogadores iniciantes é ficarem muito tempo somente fazendo aulas de tênis com o professor e acabarem não praticando isso em aulas em grupo ou até mesmo com jogos fora do horário de aula. Porque quando a gente joga somente com o professor, a gente evolui tecnicamente rápido, mas o nível de jogo não é um nível real. Então a gente vai às vezes com o professor um jogo mais batido um pouquinho, o professor normalmente pelo menos deveria ter um bom controle de bola e daí a gente começa a treinar num nível alto. Só que quando a gente vai jogar contra outros jogadores, o nível de velocidade não é tão alto, o controle não é tão alto. Então a gente acaba não conseguindo manter esse ritmo e a gente acaba cometendo muitos erros, basicamente porque as bolas que a gente recebe são diferentes do que as bolas que o professor devolve pra gente. Então, um erro bastante comum é o atleta ficar preso excessivamente às aulas individuais com o professor e não praticar isso fora do horário dessa aula.